Bom, olá pessoal, olá amigos do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, aí da cidade de Itajubá. Eu sou William Jacob, aqui da cidade de Uberlândia, e é com grande alegria, com muita satisfação que atendo a esse convite para trazer para vocês aqui algumas reflexões a respeito de um tema que pessoalmente tenho gostado muito de refletir a respeito, que é sobre esses acontecimentos ditos aí repentinos em nossas vidas. Esses acontecimentos que em alguns momentos nos surpreende e a gente vai perceber aqui que muitos deles não deveria despertar esse tipo de reação em nós. E o tema da palestra, o assunto desta palestra, deste vídeo, desta live, enfim, ele foi baseado, ele está sendo inspirado num capítulo do livro A Força do Um, de André Trigueiro. É um livro que eu gosto muito, fiz vários e vários estudos a respeito de outros capítulos e também até já fiz algumas reflexões sobre este, mas hoje o nosso assunto será basicamente exclusivo aqui nele, claro, tentando fazer as vinculações possíveis. Só para efeito de curiosidade mesmo, é um livro maravilhoso que a gente inclusive tem feito o Evangelho no Lar aqui em casa com ele. O pessoal sempre me pergunta qual livro que a gente deve usar ou que tem dado certo, já que não existe uma fórmula, uma receita no Evangelho no Lar que se tem adolescentes. Aqui em casa eu tenho um de 16 e uma criança de 9 anos e digo para vocês que tem sido o livro mais produtivo que a gente já estudou, porque André Trigueiro, o autor da obra, ele focou muito nas questões práticas, nas questões que a gente lê e imediatamente já fica assim, tentando entender a forma de colocar aquilo em prática daqui a pouco, amanhã. Enfim, é algo que a gente sente, essa vontade, esse desejo de mudar comportamento, de mudar posturas, mudar os pensamentos, enfim, fica aí essa dica para vocês. E no capítulo 7, então, intitulado Será Surpresa? O autor vai dizer o seguinte: há certas situações na vida que parecem, veja um verbo, surpreendentes, inesperadas, que acontecem de repente. Então, quem nunca passou por isso, né? Você está numa situação da vida, de repente acontece algo que você não gosta, que desagrada, que causa desconforto. Isso, de certa forma, faz parte. Já aconteceu muitas vezes comigo, creio que já aconteceu com vocês. E, meus amigos, não vamos nos enganar. Vai acontecer outras vezes. Ainda vai acontecer alguma coisa, talvez hoje ainda, semana que vem, ano que vem, que a gente olha assim e fala, nossa, que surpresa. Só que se a gente tiver calma e olhar um pouco, a gente vai perceber que não deveria ter surpreendido, que nada mais é, olha, eu dando spoiler do resto da nossa palestra aqui, nada mais é do que a consequência de atos, que nós realizamos de maneira às vezes despercebida, de maneira inconsciente, e que pela lógica levaria àquele resultado que nos surpreende. Mas vamos voltar aqui com o Trigueiro. Em boa parte dos casos, então ele não generaliza, ele não diz em todos os casos, mas ele diz em boa parte. Eu gosto de frisar isso. Em vários momentos na doutrina espírita, nas questões ali trazidas por Kardec, a gente vai observar assim, quase sempre, frequentemente, termos que não nos permitem a generalização. Em alguns momentos, sim. Por exemplo, nós sempre continuamos vivos, com ou sem corpo. Aí eu posso generalizar. Porque, de fato, a vida não acaba com a morte do corpo físico. Então, sempre estaremos vivos. Nós nunca iremos para o inferno. Por quê? Porque o inferno não existe. Então, eu posso trazer uma palavra nesse sentido. Mas, em relação àquilo que, de certa forma, abre brechas para inúmeras interpretações, possibilidades, a generalização ela precisa ser muito contida. E aqui o Trigueiro coloca, em boa parte dos casos, porém, o que nos causa surpresa tem por trás uma sucessão de eventos encadeados que não deveria justificar essa reação.
E aqui ele vai trazer alguns exemplos e eu vou depois tratar de maneira mais individual a respeito deles. É o que ocorre com frequência, por exemplo, nos casamentos desfeitos. Uma relação amorosa não se esgarça de uma hora para outra. O arrefecimento do desejo tem uma ou mais causas prováveis, que são do conhecimento de pelo menos uma das partes. É um processo que se desenrola de forma mais ou menos rápida, mas nunca subitamente, como uma explosão repentina. Então, com esse primeiro exemplo que ele nos traz aqui, a gente pode começar a refletir um pouco em nossas vidas. E engraçado, ainda nessa questão de relacionamento, o próprio Rossandro Klinge, em uma de suas palestras aí sobre relação conjugal, ele fala que a gente às vezes precisa fazer um esforço muito grande para o casamento não dar certo. Quando a gente fala assim, fulano de repente se separou. Poxa, de repente é só o ato final. Mas aquilo foi sendo construído. Então ele usa uma maneira até um pouco bem humorada para dizer, olha, teve que se esforçar muito para não dar certo. E não foi um erro, mas uma sucessão de erros, uma sucessão de equívocos, de comportamentos inadequados, de falta de educação, de falta de atenção, de falta de respeito, que de repente fez com que aquela relação terminasse. É claro que há casos que daria para se enquadrar no de repente. É por isso que não é bom generalizar. Por exemplo, uma relação aparentemente saudável, não dá para aqui agora também fazer análises detalhadas, mas eu conheço, por exemplo, casais que tinham uma relação aparentemente saudável, mas que uma das partes foi pega em adultério. E aí a outra, se sentindo traída, decidiu, de repente, terminar o relacionamento. Poxa, então aqui nesse caso, a gente poderia abrir para um estudo o que levou aquele a procurar outra pessoa, enfim. Aí não estou aqui para justificar e nem para dizer quem está certo e quem está errado, mas é só uma constatação de que aí foi um fato presenciado para que de repente o casamento acabasse. Mas tratando dos términos, digamos assim, sem um evento específico, pontual, há aqueles que se desgastam ao longo do tempo e aí a separação, a gente poderia dizer que é apenas a gota d'água que cai no copo, fazendo transbordá-lo. A gente pode até analisar aqui também o próprio Trigueiro. Vamos continuar com ele aqui, só para puxar para um outro ponto. Isso vale para o fim de um casamento ou para estados mórbidos de saúde. Muita gente que tem vida sedentária, sono irregular e alimentação errática ainda se reserva o direito de levar um susto quando descobre que tem diabetes, pressão alta, entupimento das artérias ou outro problema qualquer. Quem não se cuida abre caminho para surpresas, entre aspas, desagradáveis. Aqui a questão da saúde também é muito comum, né? Eu sempre lembro de maneira muito carinhosa da minha avó paterna, que já desencarnou. Ela normalmente não gostava dos médicos que davam um leve puxão de orelha nela. Ela sempre gostava do médico que falasse para ela assim, olha, dona Luísa, toma esse remédio aqui que pronto, você vai controlar a sua pressão, você vai controlar isso, controlar aquilo. Mas se o médico falasse para ela, dona Luísa, a senhora tem que mudar a alimentação, a senhora tem que fazer alguma atividade física, a senhora tem que cuidar melhor da sua saúde. Aí ela saía do consultório e dizia, aquele médico é muito ruim, ele não passa remédio, porque ela queria o remédio, que era algo que, na sua ideia, resolveria o seu problema sem que ela se esforçasse. São as grandes conquistas com mínimos esforços. Ela tinha essa ideia em relação à saúde. E aí a gente precisa analisar desse ponto de vista, porque às vezes uma doença que nos visita não é algo de repente aconteceu aquilo, mas foi fruto de uma negligência durante muito tempo. Então, antes que a doença nos visite, por que a gente não pode então já começar a observar quais hábitos eu preciso abrir mão, quais comportamentos que não me fazem bem, não querendo aí ter um comportamento. Eu tenho uma amiga nutricionista e a gente fica assim, sempre que vai sair para comer junto alguma coisa,
estamos na pandemia, então isso não é possível, mas quando a gente podia sair junto para comer algo, a gente ficava sempre com medo, né? Ah, ela vai me olhar, ela vai regular o que eu tenho que comer, o que eu não tenho que comer. E ela dizia, falou, olha, né, cada um assume as próprias consequências, mas ela brincava, até eu que sou nutricionista, tem hora que a gente gosta também enfim, ter o famoso dia do lixo, né? Aquele dia que você excede um pouco ali no doce, enfim, na fritura. Mas se a gente excede na fritura todos os dias, se a gente excede no doce todos os dias, aquilo certamente vai ser cobrado de nós mesmos. Por quem? Pelo parente, pelo médico? Não, por nós mesmos. A gente vai sentir o reflexo disso no próprio corpo. Então, é preciso a gente assumir a própria responsabilidade nisso e não ficar simplesmente culpando A ou B. É muito comum, por exemplo, quando a gente vai num rodízio, e eu sempre brinco que rodízio de pizza, por exemplo, aqui em Uberlândia, é algo que é difícil até de explicar, porque a gente pensa assim, nossa, vou lá hoje comer pizza. E se você não tomar cuidado, o que você menos comer vai ser pizza, porque eles servem massa, batata frita, frango frito, peixe frito. E aí inventaram aqui a pizza de açaí. Vem a massa de pizza com uma bola de açaí com leite ninho em cima. Então você vai ali comendo e quando você sai, está com aquela sensação estranha. E ao invés de olhar para o próprio comportamento há alguns minutos e dizer assim, poxa, eu acho que eu passei do limite. O que é que a gente costuma falar nessas situações? Eu acho que eu comi algo que não me fez bem. Será que aquele pessoal cuida bem, armazena bem as coisas? Será que não tinha nada estragado que foi colocado lá? Então, assim, a gente vive tentando transferir as nossas próprias responsabilidades para os outros, ao invés de assumir a própria responsabilidade e dizer, opa, essa indisposição que apareceu de repente, nada mais é do que a consequência de um excesso. Então não é, será que eu comi algo errado? Mas será que eu não comi em excesso? E aí quem está aqui assistindo pensa, puxa, o William deve ser um exemplo, né, diante de uma mesa. Meus amigos, a gente que faz a palestra também está aqui na condição de aprendiz, daquele que está tentando aí domar os próprios impulsos, domar as próprias limitações, e também estou nessa luta para tentar controlar, sobretudo em alguns momentos que a vida é assim, a gente passa por momentos difíceis, a gente tem dias às vezes estressantes e tenta compensar aquele estresse, aquela dificuldade, aquela tristeza com uma alegria da alimentação. Então estamos num momento de pandemia e não é fácil, né? Para muita gente às vezes é mais difícil, a depender aí se a pessoa vive numa situação ou noutra. A gente fala assim, estamos no mesmo barco, mas é muito relativo. Tem barco com muito mais dificuldade que os outros. Então há barcos com dificuldades enormes. E aí a pessoa, ela até entende, falou que eu preciso de um prazer para compensar o sofrimento do momento presente. E um dos grandes prazeres que nós temos é o da própria alimentação. Então a gente tem que tomar muito cuidado para nesse excesso de prazer na alimentação não gerar outros problemas, como a própria questão, como o Trigueiro colocou, entupimento de veias, diabetes e outros, o próprio sobrepeso, enfim. Tem muitas questões que dariam para a gente relacionar aqui só na questão da alimentação. Transtornos mentais, a gente pode observar que vários deles não surgem assim, da noite para o dia alguém entrou em depressão, da noite para o dia alguém passou a ter o transtorno por exemplo, de ansiedade, a bipolaridade, enfim. Na verdade é uma somatória ali ao longo de talvez não apenas meses, mas anos e às vezes até encarnações. A gente não pode desprezar aqui a questão do espírito imortal que somos, trazendo ao renascer uma bagagem aí que vai se manifestar em algum tipo de transtorno também nessa encarnação. Então a gente observa pessoas que desde uma idade ali muito baixa já manifestam comportamentos depressivos. Já há
crianças fazendo tratamentos aí psicológicos, e a gente tem que levar em consideração, mesmo que a ciência diga hoje que a depressão pode, inclusive, ser algo hereditário, mas não dá para desconsiderar aí o fator reencarnatório na manifestação de alguns transtornos. O que eu não quero, o que não pode deixar de ser falado aqui é que não é algo que de repente surge como uma surpresa. A gente pode se surpreender quando um familiar ou outro é diagnosticado com uma doença. Isso faz parte, isso é até humano. A questão é a gente compreender que muito mais do que essa questão, eu levei um susto, é só aceitar que a gente constrói dia a dia aquilo que será colhido ali na frente. Eu até brinco, né? Divulguei recentemente um vídeo em relação a isso. A gente não pode cuidar de arroz, planta arroz, cuida do arroz, trata muito bem ali daquele pé de arroz que cresce, e na hora de colher, nossa, nasceu arroz. Mas você pensou que fosse nascer o quê? Se você plantou, cuidou, regou o arroz e cresceu o arroz, vai colher arroz. Não tem como plantar um arroz e colher feijão, e nem vice-versa. Se é assim nas leis aqui da natureza, por que seria diferente em relação aos nossos próprios comportamentos? Então a gente tem que tentar ter atitudes mais ativas e ter um olhar mais amplo em relação às coisas, para que, eventualmente, quando formos visitados por uma notícia desagradável, a gente ter ali a tranquilidade, o equilíbrio para olhar para trás e dizer assim, poxa, dava para perceber, faz sentido o que a gente está colhendo aqui agora. E o Trigueiro vai tratar até da área da engenharia. Ele fala aqui, sabe-se que toda catástrofe é precedida de uma cadeia de eventos que remetem a falhas humanas ou de ordem material. E aqui ele cita, sem citar nome aqui, por exemplo, o rompimento de uma barragem de rejeito de mineração, como aconteceu em Brumadinho ou em Mariana. A gente olha para o fato, para o efeito, e fala assim, puxa, de repente rompeu a barragem. Mas depois que os estudos são feitos, a gente percebe o encadeamento de fatos, de causas que tiveram como efeito natural o rompimento. Quantos alertas ignorados, quantos estudos apontavam naquela direção e as pessoas preferiram remediar, faz isso, ou esconde o relatório, não divulga, não aprofunda, até que num dado momento a gente lida com uma situação daquela. Então, como a Segunda Guerra Mundial, a gente olha para a Segunda Guerra em si e fala, meu Deus do céu, como é que a humanidade chegou naquele ponto? Só que quando você olha para o comportamento de Hitler anos antes, aí você começa a falar, realmente, ele demonstrava ali um ódio incomum. E aí não dá para se esperar de uma pessoa que odeia atitudes amorosas. E aí dá para trazer até para a questão mesmo política. A gente às vezes olha alguns comportamentos e fala assim, meu Deus, mas como é que o político foi, esse político foi capaz de fazer isso? Ou foi capaz de não fazer isso? Porque assim, a gente às vezes se surpreende pelo que eles fazem ou pelo que eles deixam de fazer. E aí, se a gente analisar o comportamento deste ou daquele político, é que eu não faço distinção do espectro em que ele se enquadra. Se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Todos eles deveriam merecer de nós uma atenção. Deveriam merecer de nós um olhar mais atento, mais crítico. Ver o passado, o que essa pessoa já propôs, o que ela já fez, qual a experiência, o que ela já mostrou nesse sentido. Porque senão a gente fica criando, eu digo que é uma tendência que nós temos, de ficar à espera de um salvador da pátria, quase ali como os judeus da época de Jesus. Eu estou esperando vir um Messias, mas naquele sentido, como as pessoas queriam que fosse. E de repente vem Jesus, contrariando a ideia preconcebida de muitos ali, de que viria alguém para pegar em armas e libertar o povo do domínio que eles estavam submetidos. E aí a gente vem depois, ao longo da história, por exemplo, na própria questão do império, nós tínhamos uma idolatria pelo imperador.
nas monarquias, uma idolatria pelos reis, com um direito ali quase sagrado, um direito divino. E aí vem a questão, até antes disso, o próprio Papa, a figura do Papa, que hoje, por exemplo, tem um respeito profundo pelo Papa Francisco, que é alguém que, meu Deus, quase tudo, não lembro de ter visto nada desse Papa atual que fosse contrário à lei de amor. Talvez aconteceu e eu não percebi. Mas o que eu li até hoje, somente coisas boas. Mas a ideia que se tem, inclusive com um dogma da igreja, que é o dogma da infalibilidade papal, é de ser alguém que não falha, alguém que não erra. Poxa, se é alguém que não falha e que não erra, eu preciso idolatrar esse ser. E a gente veio ao longo dessa história idolatrando reis, imperadores, papas, sacerdotes, figuras importantes. E trazemos isso para o campo da política, em que parece que a gente precisa o tempo todo estar aí agarrado em algum tipo de salvador da pátria. E quando nós idolatramos alguém, a gente perde o senso crítico de olhar para a vida daquela pessoa e fazer as devidas críticas que ela merece. E nas eleições, principalmente, é a gente ter a capacidade de fazer essas pesquisas que eu citei aqui antes, para evitar, num futuro próximo ou até um pouco mais longínquo, essas surpresas. E, puxa, me decepcionei. Pô, decepcionou porque não fez a pesquisa antes. Se tivesse feito, surpresas seriam evitadas. Então a gente precisa, e aqui eu não faço, repito, essa questão de esquerda, direita ou centro. Mas todas as vezes que nós desprezamos a política, vai nos dizer lá uma frase do próprio Platão: o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior, ou pelos maus políticos, dependendo aqui da tradução. Então não a gente precise se engajar na política partidária. Se a pessoa quiser, ela tem o direito de fazer isso. Mas quando a gente ignora a importância da política em nossas vidas, depois nós seremos surpreendidos pela atitude daqueles que fazem mau uso da política. Então é só a gente entender o que a gente precisa para evitar surpresas em todas as áreas, seja no campo da política, no campo da saúde, dos relacionamentos, das questões que envolvem a nossa vida. E se a gente olha desta forma, a gente vai perceber, como diz aqui Trigueiro no livro, o susto pode ser a culminância de uma história que passou despercebida ou foi deliberadamente ignorada. Então, quando a gente resolve ignorar algo, eu quero ignorar o alerta que o meu corpo faz, eu quero ignorar o alerta que o meu relacionamento está dando, eu quero ignorar o alerta que foi feito em relação àquele indivíduo que amanhã depois pode vir a ser um representante aqui na cidade, no estado, na nação, enfim. Quando a gente ignora isso, ou quando a gente não quer perceber, aí depois a gente vai falar o quê? Assustei. Então é isso que Trigueiro vem colocar. Agora, já caminhando para o encerramento da nossa fala, o que a gente precisa deixar muito claro é que se eu fiquei o tempo todo aqui reforçando essa questão no negativo, no sentido ruim da palavra, do susto, a gente também pode agora trazer isso para o campo mais otimista. Dizer também que as pessoas boas, os bons comportamentos, as boas condutas, os bons exemplos que nós vemos hoje, também não são meras coisas do acaso. Não são acontecimentos fortuitos de alguém que de repente nasce Francisco de Assis. Já que eu falei de Hitler, uma figura tão negativa ao longo da nossa história, vamos falar agora de pessoas boas. De repente nasce uma Joana d'Arc. De repente, até o próprio Papa Francisco, de repente nasce o Papa Francisco. Poxa, não é de repente. Estes indivíduos tiveram que se esforçar muito, e aqui eu trago de novo a questão reencarnação. Como é que eu vou admitir que Deus é justo se eu vejo no mesmo planeta, no mesmo tempo, reencarnado figuras tão distintas?
figuras tão diferentes no seu comportamento, com níveis de amorosidade tão discrepantes. Então eu preciso levar em consideração o fator reencarnação, porque senão Deus se torna injusto. Não tem como a gente usar outras palavras em relação a isso. O gênio, meus amigos, o gênio, esse espírito evoluído na área das artes, na área da política, na área da ciência, enfim, são indivíduos que acumularam ao longo de encarnações, ao longo de muitos esforços, ao longo de muito tempo, essa aquisição que é espiritual. Então a gente precisa agora, não é? Nossa, mas me surpreendi, como é que pode de repente ter surgido na Terra um indivíduo bom como aquele? Não é de repente. É uma série de consequências, de fatos, enfim, que desencadeiam naquele indivíduo, naquele ser. Eu gosto muito de comparar isso com a questão dos atletas. Porque às vezes a gente olha nas Olimpíadas, um atleta lá no pódio, medalha de ouro, campeão olímpico, e a gente às vezes pensa, nossa, mas como é que pode alguém daquele jeito? E a gente precisa levar em consideração que ele acordou muitos dias de madrugada, ficou aí horas e horas treinando, se esforçando, passando por uma dieta rigorosa. Um atleta não come o que quer, ele come o que é liberado pelo nutricionista. Então ele tem que seguir ali uma rotina muito bem elaborada pelo treinador. E de esforço em esforço, enquanto seus amigos aí se comprazem nas noitadas, divertindo, o atleta estava dormindo mais cedo, porque no outro dia tem competição. Enquanto seus amigos comem e bebem o que quiser, na quantidade que quiser, o atleta está lá com o seu pratinho. Eu estou falando de atletas de elite, atletas de ponta, né, meus amigos? Eu sou atleta amador e estou longe dessa disciplina deles, mas até o atleta amador. Quantos não são aqueles que têm uma corrida no domingo pela manhã, por exemplo, e no sábado à noite, eles precisam se alimentar melhor, ingerir uma maior quantidade de carboidrato, dormir um pouco mais cedo, ter um dia de descanso antes. Então isso faz parte, o atleta ele lida com essas disciplinas que depois vai dizer se ele vai conseguir medalha de ouro ou não. Ou, no meu caso de atleta amador que sou, gosto de correr em montanhas, se eu vou conseguir concluir uma corrida ou não. Porque assim, muitos desistem pelo caminho, por muitos motivos. Mas o que eu faço antes vai determinar o meu sucesso depois. Alguns começam a corrida para ganhar. Eu começo para terminar. Eu preciso chegar no fim. Mas já aconteceu algumas vezes, se eu não tenho uma disciplina antes, durante a corrida, eu posso assim, nossa, de repente, deu aquele desconforto, aquela dor de barriga, aquela indisposição, aquela dor. Mas aí quando eu vou olhar para trás, eu falo, não foi de repente. Eu ignorei muitos alertas, eu não quis olhar para muitos problemas e agora estou aqui com este problema que me assusta, mas que não deveria. E aí a grande lição que o Trigueiro nos diz é: estamos olhando atentamente para essas questões? Estamos olhando bem para a relação, não só conjugal, mas pais e filhos ou filhos com os pais? A nossa relação em sociedade, como ela está? Eu, enquanto inquilino do próprio corpo, que nós somos espíritos habitando um corpo, estamos fazendo aí os cuidados que ele precisa para que nós consigamos desencarnar na hora certa? Um dia um amigo perguntou, William, será que a gente desencarna antes da hora? E eu devolvi a pergunta, falei, será que a gente desencarna na hora? Porque a gente às vezes ignora os alertas básicos para a prevenção e para os de doenças e para os cuidados básicos com a saúde, que a gente muitas vezes podemos observar pessoas desencarnando antes da hora por negligência. De repente se assustam no mundo espiritual. Então será que estamos cuidando bem de tudo isso que nos envolve, que eventualmente nos surpreende? Então é bacana a gente olhar com mais carinho, com mais atenção para tudo isso. E o Trigueiro encerra o seu capítulo e eu, com esta reflexão dele, eu também encerro a minha fala, em que ele diz o seguinte: em diferentes situações da vida, boa parte das surpresas não deveria ser chamada assim, especialmente para os que cultivam a fé
e se sentem amparados por uma força superior que estabelece a ordem no caos. Ressignificar os eventos que acontecem em nossas vidas à luz desse entendimento, não atribuindo ao acaso ou às surpresas o que nos acontece, é um exercício de espiritualidade e transcendência. De qualquer maneira, o susto pode ser a culminância de uma história que passou despercebida ou foi deliberadamente ignorada. E ele conclui: melhor ficar ligado. Bom, meus amigos, eu agradeço o convite. Desejo a todos aí muita paz e que os bons espíritos continuem nos amparando, nos inspirando. E lembrando aquela música do Almir Sater com Renato Teixeira: cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Façamos boas escolhas. A vida agradece, mas sobretudo nós mesmos, no futuro próximo ou um pouco mais longe, agradeceremos daquilo que nós fizermos hoje. Muita paz e até breve.